parte do consultório desta tarde falamos agora sobre miopia e oftalmologia. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade médica, ligar 225 083 204 é o número habitual para entrar em direto connosco na terceira parte, poder deixar a sua dúvida e ter aqui uma resposta. Pode também deixar comentários ou a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, Dr. Tiago Monteiro, oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa na Iberoftal e CUF Porto. Muito boa tarde, Dr. Tiago. A semana passada falámos aqui, assinalámos aqui o Dia Mundial da Visão, tocámos ao leve por várias patologias e referimos que, de facto, a miopia é um dos erros que mais pessoas apresentam, não é, ao nível da visão, e um erro que hoje em dia tem mais do que uma solução. Antes de mais, explicarmos o que é miopia. Antes de mais, muito boa tarde e boa tarde aos espectadores em casa. A miopia é possivelmente o erro refrativo mais frequente, pelo menos, né, a nível da população mundial. Tem tido um aumento enorme de incidência devido ao estilo de vida que está associado às últimas gerações, nomeadamente os ecrãs eletrónicos e os telefones. É considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das epidemias deste século e tem sido alvo de determinados planos de prevenção, por exemplo, nos países asiáticos, onde a miopia é uma epidemia muito grande. A miopia é um defeito de refração, é uma dificuldade que o olho tem em focar a imagem ao longe. O indivíduo míope normalmente é um indivíduo que, não estando corrigido com óculos, é um indivíduo que vê relativamente bem ao perto, mas ao longe, tanto 1 metro ou 2 ou mais, não consegue identificar as coisas. Não consegue ler, ver televisão, não consegue conduzir. Portanto, é um defeito de visão que tem um impacto muito grande na qualidade. Porque não vê bem ao longe. Exatamente. E depois depende. Há pessoas que depois vai depender a distância e vai depender também o nível da capacidade de focar, não é? Portanto, sim. Daí que haja diferentes estadios da miopia, não é? Sim, a miopia é um defeito que é difícil o indivíduo conseguir focar, ao contrário de outro tipo de defeitos de graduação, em que é possível, através do esforço visual, conseguirmos ultrapassar esse defeito sem o uso de uns óculos de correção. Por muito que a pessoa se esforce. A miopia é muito difícil porque o olho não tem essa capacidade de focagem e é por isso que um grau baixo de miopia muitas vezes implica logo o uso de uns óculos ou de umas lentes de contacto. Uma dioptria de miopia, por exemplo, se tivesse uma dioptria e meia, e eu não conseguia olhar ali para aquele câmara que tenho aqui em frente, por exemplo. Já não estou a falar de uma miopia mais elevada, mas para termos uma ideia do impacto. Uma dioptria de miopia parece pouco, mas tem um impacto grande. Muito bem. E pode ir até níveis muito complicados. Sim, pode ir até ao nível daquilo que chamamos a miopia patológica, em que o indivíduo tem o olho muito comprido, portanto é um olho muito grande, maior que o normal, e é por isso que não consegue focar bem a imagem. Essa miopia patológica acima das 10, 12 dioptrias, vulgarmente, que é o que as pessoas chamam os óculos fundo de garrafa, não é? Que alguns doentes usam óculos muito grossos. Essa miopia, para além da questão da função visual, que vêem mal em termos de quantidade e de qualidade, essa miopia traz também outras doenças dentro do olho, nomeadamente o aumento do risco de uma catarata precoce, problemas da parte interior do olho, da retina, aumento da incidência de glaucoma, etc. Portanto, esse tipo de indivíduos, para além da questão visual da miopia por si só, têm outras patologias, normalmente dos olhos associadas, que também podem ser graves. Agora, há formas de corrigir este erro refrativo, não é? Hoje em dia, o que é possível fazer-se e em que casos é que se aplica cada possibilidade? Ora bem, a cirurgia da miopia, no fundo, é a alteração da capacidade de focagem do olho. Se nós pensarmos que o nosso olho é como uma câmara fotográfica, o olho é um conjunto de lentes. Ora, nós podemos alterar determinadas lentes dentro do olho ou fora do olho, e através disso conseguimos corrigir os defeitos de graduação, como por exemplo a miopia. Então, a principal e a mais usada é o uso dos óculos. Os óculos, no fundo, é a colocação de uma lente extra no nosso sistema visual que nos vai corrigir o defeito de graduação. A segunda opção é a lente de contacto, no fundo funciona como os óculos, é uma lente externa
que altera a focagem do olho por forma a corrigir o defeito que a pessoa tem. Todas as outras opções são opções cirúrgicas e dividem-se em 2 grandes grupos. O primeiro, o mais antigo, o mais utilizado, que é a cirurgia laser da miopia. Na cirurgia laser da miopia nós vamos, através da alteração da curvatura da córnea, que é a lente mais anterior do olho, a que está à frente da parte colorida do olho, é uma lente transparente. Nós com o laser vamos esculpir a córnea mudando a sua curvatura e com isso conseguimos corrigir miopia, astigmatismo, hipermetropia. E por último, a técnica que talvez seja uma das mais recentes, mas também uma das que mais crescimento tem tido, que é a utilização de lentes, no fundo lentes de contacto internas. Lentes que se implantam dentro do olho, não exercendo nenhum corte nem nenhuma alteração da estrutura do olho, apenas adicionamos uma lente, tão simplesmente como se colocássemos uma lente de contacto. Ora, podemos adicionar... Mas é nesta parte do olho, nesta parte anterior? Na parte anterior ou na parte mais posterior, dependendo do modelo de lente que queremos adotar, em função do doente que temos à nossa frente para analisar e das condições que o olho permite para a realização dessa cirurgia. Por exemplo, relativamente ao laser, está indicado para qualquer pessoa? A cirurgia em si, em termos gerais, está indicado para indivíduos maiores de idade, normalmente a partir dos 22, 24 anos. Normalmente a nossa recomendação é que o jovem, ou pseudo-jovem, se opere depois de concluídos os estudos, porque sabemos... Porque a miopia tem tendência para evoluir, não é? Justamente O mais certo é que a miopia apareça, mas não fica estagnada, Sim, não é? por isso mesmo pretendemos que quando fazemos um tratamento cirúrgico seja sobre uma doença que esteja estável. Então, durante muitos anos aceitou-se que estar estável durante 1 ano ou 2 era suficiente. Sabemos atualmente que muitas vezes isso não é suficiente. No indivíduo jovem que estuda, nós muitas vezes pedimos que se operem depois de terminar, por exemplo, faculdades, mestrados, etc., porque sabemos que mesmo estando estável durante 1 ano ou 2, esse indivíduo com 22, 23 anos pode aos 25, 26 haver uma pequena evolução da sua miopia. Então, se pudermos operar, digamos, na segunda metade dos 20 ou a partir dos 30, vamos ter mais segurança naquilo que vamos oferecer, um tratamento que é para o médio e longo prazo. Que é para estabilizar ao máximo a situação e resolvê-la, para não estar a ser preciso novamente outros tratamentos, exatamente, etc. Portanto, para resolveres. Perguntava-lhe, a miopia, normalmente as pessoas queixam-se mais por volta de que idades? Depende, é muito variável. Na criança, em idade escolar ou no início da idade escolar, é muito frequente nos testes que se fazem nos centros de saúde ou nas consultas de pediatria ou eventualmente pelos professores, alertam basicamente, os pais a tentar ver as letras. Que as crianças têm dificuldade para ver ao longe, exatamente, muitas vezes cerram os olhos para poder focar a visão, ou muitas vezes os próprios pais nos trazem as crianças ou os adolescentes queixando-se que eles se colocam muito perto, por exemplo, para ver televisão, ou que se debruçam muito sobre os livros para estudar. Portanto, uma criança que procura uma posição de leitura muito perto demais, normalmente isso pode ser sinal que tem algum grau de miopia, normalmente não é muito elevado. Nestas idades é difícil que apareça uma miopia muito elevada logo de início, mas é uma miopia que certamente pode crescer e, portanto, é a partir dos 4, 6 anos que se recomenda uma consulta justamente para detectar esse defeito de visão, para que a criança entrando na escola não tenha impacto no estudo por causa desse problema de visão. Agora, existe aqui algum caráter hereditário? Ou seja, pais míopes vão ter filhos míopes? Isso está estudado? Está estudado e é um tema um pouco controverso. Quando falamos da miopia grave, a miopia acima das 8, 10 dioptrias, há claramente uma história familiar. São indivíduos que na sua história familiar têm pais, avós, tios que tinham miopia também muito forte. Quando falamos da miopia mais leve, a miopia até 4, 5 dioptrias, muita dessa miopia não aparece na idade infantil muito jovem, aparece até numa idade de adolescência e, em alguns casos, até na idade da faculdade, e está muito associada ao esforço visual e ao estudo. É muito típico ouvirmos os pais dizerem que eu era miúpe e comecei a usar óculos porque eu lia muito e com pouca luz e portanto, está muito associado ao aluno que estuda muito ou que faz muita leitura. Ainda está muito associado a isso, essas baixas miopias. Nesta fase,
Elas estão essencialmente associadas ao uso dos smartphones, dos telemóveis, que cada vez usamos mais. Portanto, há aqui um aumento da miopia associado precisamente a este esforço adicional que nos é colocado todos os dias por estes novos engenhos, vamos dizer assim. Claramente isso está associado e justamente referindo aquilo que lhe comentei há bocadinho, um dos alertas da Organização Mundial de Saúde é para que realmente os jovens e as crianças voltem a fazer atividades ao ar livre. Brincar no jardim. Mas tem a ver com a luminosidade. O que é que isto também pode ajudar? Estamos a desviar-nos um bocadinho, não nos estamos a desviar muito, mas só porque os pais às vezes não sabem muito bem até que limite é que podem deixar os filhos estarem quanto tempo. Não tem a ver propriamente com luminosidade, mas tem a ver com o esforço de focagem, o esforço que chamamos de acomodação. Quando lemos, estamos é mais difícil fazermos esse esforço quando estamos a falar de algo eletrónico, é isso? Não, o problema é que atualmente, quando estamos com o telefone, ou vemos uma criança a brincar com o telefone, ao contrário de uma criança que lê um livro, essa criança vai ter um estímulo visual muito mais intenso, vai estar muito mais captado para estar ao ecrã e provavelmente vai estar muito mais horas por dia do que estaríamos antigamente a ler um livro. E sempre na mesma posição, é isso Eventualmente, também? sim. E, portanto, a estimulação dos jogos e das redes sociais provoca que haja uma espécie de um fenómeno de viciação e o olho está permanentemente em focagem ao perto. E isso claramente está estudado e está já mais do que provado que isso leva a um aparecimento ou a uma incidência maior de miopia que estamos a assistir na última década. Portanto, estão aqui explicadas algumas das causas e o caráter hereditário. Então vamos passar para o tratamento sobre o qual queríamos incidir mais esta tarde, que é a correção da miopia com lentes intraoculares. Quem é que pode fazer este tratamento, antes de mais? As lentes intraoculares para a miopia normalmente são para os doentes que têm contraindicação para fazer cirurgia com laser, os baixos míopes. Normalmente nós pensamos na cirurgia laser para uma miopia até 6 dioptrias ou 8, dependendo das características próprias do doente. Portanto, um indivíduo que tenha... 6 ou 8 já é bastante, não é? É bastante, sim. Mas pode ser 10, 12, 14. E existem muitos doentes assim. Portanto, os míopes altos, acima de 6 ou 8, esses, por norma, o laser deixou de ser opção há muitos anos, já o foi no passado. É uma cirurgia que já se faz há 30 anos, justamente mais ou menos tal como uma lente intraocular, só que realmente sabemos atualmente que essas miopias elevadas, devido ao facto do laser ter que alterar muito a curvatura da córnea para corrigir essa miopia, não oferecia condições quer de segurança, quer de qualidade de visão. E então, no fundo, o laser, vamos fazer se calhar uma comparação. Vamos imaginar que o olho é uma uva e é tirar a casca da uva e vai-se tirando cada vez mais consoante? Não, vamos imaginar o olho... podemos danificar o olho? Vamos imaginar o olho como uma lente que tem uma curvatura. Sim. E eu com o laser vou alterar essa curvatura, vou reduzir essa curvatura da córnea. Ora, se eu reduzir a curvatura da córnea de forma muito significativa, eu posso, por um lado, danificar a córnea, que é uma lente importante para a minha visão, e isso pode trazer um prejuízo de visão ao doente, ou, alterando muito a curvatura da córnea sem a danificar, eu vou alterar a qualidade de visão do doente. Estamos a falar das miopias grandes. Certo. E, portanto, nesses dois grandes grupos, colocar uma lente dentro do olho, não alterando nenhuma das estruturas, vai-me permitir corrigir essa miopia sem alterar a curvatura da córnea e dando a melhor qualidade de visão possível. Muito bem, então estamos a ver agora uma imagem, neste momento, que exemplifica exatamente estas lentes intraoculares, não é? Sim, existem... Isto também pode fazer muita confusão lá em casa. Então, como é que se faz isto? Já por isso eu trouxe uma imagem uma imagem não real, apesar de ter duas imagens reais. Bom, aqui o que é que podemos ver? Nós vemos a parte colorida do olho azul, que é a íris, não é? À frente da íris existe a tal lente transparente, que é a córnea. E atrás da íris nós vemos o desenho de uma lente, que é o exemplo de uma lente que se coloca por trás da parte colorida do olho. Uma lente de câmara posterior. Depois existe outro modelo, mais ou menos utilizado desde o mesmo tempo deste, em que se coloca essa lente de uma forma mais anterior. Na parte anterior do olho, essa lente é fixada à íris. Mas como é feito isto? Ora, isto é feito com uma anestesia geral ou com uma pequena sedação, dependendo dos doentes.
Normalmente é feito sempre um olho de cada vez, ao contrário, por exemplo, do laser, onde, como o procedimento é exterior e é com anestesia local, fazemos os 2 olhos no mesmo dia. A cirurgia normalmente demora-nos entre 10 a 12 minutos. A lente é uma lente que nós montamos num cartucho especial. Então é muito rápido. Sim. Sim. Portanto, a lente é injetada dentro do olho, no fundo, nós fazemos uma pequena abertura na córnea, igual a uma abertura que fazemos, por exemplo, para operar uma catarata, de mais ou menos 2,4 milímetros. Através dessa abertura, nós, com um pequeno cartucho, uma espécie de um injetor, uma seringa, se quisermos simplificar, a lente está colocada num pequeno invólucro de plástico e nós vamos injetá-la dentro do olho. A lente, ao entrar dentro do olho, vai-se abrir automaticamente. A lente é mole, entre aspas, é de um material mole. E depois, através de uma determinada técnica, nós vamos fixar a lente no sítio onde queremos. Não na parte anterior do olho, como vemos aqui nesta imagem, em que a lente está fixa sobre a íris, que é a parte colorida do olho, ou então na parte posterior do olho, em que existe um sulco ciliar, e aqui vemos uma imagem de um doente que tem a pupila dilatada, portanto a íris dilatada. Podemos imaginar ali a presença de uma lente, parece uma lente de contacto, que está dentro do olho. Pronto. Agora, escolhe a posição consoante o quê? Por exemplo? Consoante uma série de fatores, essencialmente consoante a anatomia do olho. O olho... Está aqui um estudo prévio muito grande, não é? Há um estudo pré-operatório que nos permite saber se o indivíduo é candidato à cirurgia ou não. Para sermos muito simplistas, o indivíduo tem que ter dentro do olho um espaço mínimo para a lente lá caber. Portanto, qual é o doente que não pode operar-se com isto? Um doente que tenha um diâmetro interior do olho pequeno. A lente não pode ficar dentro de um olho pequeno, não pode danificar estruturas. Portanto, um dos exames que fazemos é umas medições do interior do olho para sabermos se a lente, que tem um determinado tamanho, cabe lá dentro de forma inerte, sem provocar... Mas à frente cabe em todo lado, ou não? À frente cabe, só que à frente está mais próximo da córnea, e a córnea é uma estrutura que nós, se possível, não queremos lentes próximo delas, porque com o passar dos anos a posição da lente pode ir mudando e isso pode trazer alterações depois ao olho a médio e longo prazo. Por outro... Porque há quem diga que as lentes de contacto, os especialistas, que as próprias lentes de contacto que se retiram ou que são mensais ou semanais ou diárias, também podem causar dano à córnea quando mal utilizadas, não é? Muitíssimo. Aliás, os estudos recentes publicados há 1 ano e há 2 anos demonstram que de todos estes procedimentos, a lente de contacto é claramente aquele que está associado a complicações graves que têm tratamento mais irreversível. Não é? Todos os cirurgias têm complicações, usar óculos também pode ter complicações. As lentes de contacto têm uma das complicações mais graves ou mais difíceis de tratar, que são as infecções, porque as infecções podem ser por bactérias ou outro determinado tipo de micro-organismos que podem ser resistentes aos antibióticos que temos. E, portanto, apesar de serem muito raras essas infecções, nós vemos essas infecções frequentemente, principalmente nós que trabalhamos em departamentos de córnea e, portanto, desta área em específico. Portanto, nenhum procedimento é inerte e muitas vezes o doente tem que ter a noção que o uso de uma lente de contacto também acarreta riscos se não for usada de forma correta e bem vigiada, porque muitas vezes há um desleixo muito grande dos doentes, da família, quando falamos, por exemplo, do uso em crianças, de adultos que realmente não dão um bom exemplo para eles e muitas vezes aos filhos, que também são míopes e que também querem usar lentes. Porque esta zona aqui perto da córnea é complicada, tem que se estimar muito bem, como estava a dizer. Portanto, deduzo das suas palavras que fazem mais vezes a operação posterior, ou não? Dentro do olho? Não. Normalmente, para ter uma ideia, em Portugal e na Europa, por cada doente que põe uma lente intraocular para uma alta miopia, operam-se 3 ou 4 a laser. Mais ou menos. Porquê? Porque a miopia mais baixa, 2, 3, 4 dioptrias, é muito mais frequente do que a miopia de 10, 12, 14 ou 20. Okay? Não, estava a perguntar-lhe se colocam mais vezes a lente intraocular. O modelo? Sim, à frente do olho ou atrás? Depende de muitos fatores, depende de uma preferência pessoal. Portanto, aí não há uma estatística, não há Depende da preferência pessoal do cirurgião,
depende da escola em que aprendeu, porque determinados cirurgiões aprendem uma determinada técnica. Estão mais confiantes naquela seguros técnica, e tendo claro. bons resultados, não tem que andar a mudar. Mas as duas são muito seguras e fazem-se há muitos anos. Agora, não tratar uma miopia é que está completamente fora de questão, muito mais quando ela, de facto, impossibilita uma série de coisas na vida das pessoas, não é? Sim, tratar uma miopia não é difícil. O tratamento da miopia começa por ir a uma consulta de oftalmologia justamente para ser bem diagnosticada e bem orientado. E é muito diferente tratar uma miopia na idade infantil ou na idade jovem adulto, porque na infância existem consultas de oftalmologia pediátrica dedicadas exclusivamente à observação de crianças, com colegas que estão dedicados apenas a isso, ao aconselhamento dos pais. Há uso de lentes de contacto em crianças que, apesar de ser um tema controverso, muitas vezes temos que fazer para determinadas atividades lúdicas ou desportivas, ou para tratamentos, muitas vezes, de desequilíbrios de um olho e do outro, que há crianças que têm uma miopia muito grave num olho e no outro não têm nada. Era isso que eu também lhe queria perguntar. Muitas vezes põem só num olho, não é? Exatamente. Não quer dizer que se ponha nos dois. Exatamente. Vamos imaginar uma pessoa que tenha uma miopia elevada num olho, 6 dioptrias, e no outro vê perfeito. Ora, esse olho é importantíssimo que seja diagnosticado cedo, e quando eu digo cedo, digo antes dos 6 anos, para que possa ser tratado e o olho não desenvolva aquilo que chamamos o olho preguiçoso. Pronto. Obviamente que esse indivíduo, quando for adulto, a cirurgia vai ser também para ele um fator muito motivador, porque lhe vai ganhar uma qualidade de vida que nunca teve e que a cirurgia pode oferecer. Portanto, há aqui inúmeras possibilidades. Em termos de valores, vamos dizer assim, porque há pessoas que se calhar vão andando com os óculos e com as lentes de contacto porque podem achar estes tratamentos caros. Estamos a falar de valores de facto excessivos ou nem por isso? Os valores são sempre relativos, não é? Porque o que é excessivo para uns pode não ser para outros. Existem inúmeros estudos de mercado que apontam para que, por exemplo, uma cirurgia à miopia, seja com laser ou com lente intraocular, é uma cirurgia que se entre aspas, financia em 5 a 10 anos, dependendo da cirurgia e do modelo. E porquê? Porque um indivíduo que usa óculos, lentes de contacto, óculos de sol graduados, líquidos para limpeza das lentes, etc., é um indivíduo que vai ter um gasto ao longo dos anos, durante toda a sua vida, eventualmente, para manter esse tratamento óptico. Ora, a cirurgia é um investimento, obviamente, claro que sim. É uma cirurgia que normalmente é uma cirurgia de âmbito privado. Os hospitais públicos não fazem este tipo de cirurgia, salvo raras exceções, que são 2 ou 3 hospitais universitários em Portugal, e aí realmente existem oftalmologistas em aprendizagem que têm que contactar com este tipo de cirurgias. E aqui gostaria de fazer um elogio ao nosso Serviço Nacional de Saúde, porque se nós olharmos para colegas espanhóis, franceses e italianos, na sua formação num hospital público, não têm, por exemplo, acesso a ver estas cirurgias e a aprender. E aqui em Portugal, para já, eu tive essa possibilidade e os colegas mais novos continuam a ter. Obviamente que não pode ser uma cirurgia feita em todos os hospitais, porque é uma cirurgia que envolve um estudo pré-operatório, uma equipa motivada e treinada, e porque, infelizmente, temos outros problemas na oftalmologia, com lista de espera grande, que tem mais urgência do que propriamente este. Claro. Portanto, a miopia tem evoluído, mas os tratamentos também em consonância, e fácil é perceber que, de facto, com os anos é um investimento que se paga a si próprio, vamos dizer assim, mais facilmente. Agora, podemos dizer que este tratamento é para toda a vida, ou seja, a colocação da lente é definitiva? Não, estas lentes nunca são para toda a vida. Muito bem. E porquê? Porque o indivíduo que supera entre os 20 e os 40 anos e chegará à sua idade mais velha, é um indivíduo que nessa altura vai ter uma catarata, como eu, como nós todos aqui no estúdio. A partir dos 70, 80 anos é normal termos uma catarata, é um defeito da idade. Ora, nessa altura, o indivíduo que tem uma lente dentro do olho para a miopia vai ter que remover essa lente, remover a catarata e, no fim, colocar uma lente nova que vai corrigir quer a miopia, quer a catarata. E essa já é uma cirurgia que fazemos por rotina atualmente, porque há indivíduos que se operaram há 20 ou 30 anos
e que estão a chegar a uma idade agora que, tendo a sua lente muito bem durante muitos anos, desenvolveram uma catarata associada à idade e à miopia. Os miúpes também têm catarata um pouco mais cedo e esses, obviamente, vão ter que voltar a ser operados. Portanto, a ideia para estes doentes, e uma ideia que passamos na consulta, é necessidade de uma vigilância anual, porque a lente tem que ser vigiada, temos que medir a lente dentro do olho para ver se não está a alterar as estruturas e porque mais tarde ou mais cedo essa lente, à partida, terá que ser extraída, não por nenhuma complicação, mas por um fator secundário à idade, que é a catarata. Muito bem. Portanto, vamos continuar aqui em estudo com o Dr. Tiago Monteiro na terceira parte. Vai poder tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de oftalmologia, quer tenha dúvidas sobre miopia ou outra área qualquer da oftalmologia. Aproveite, 225 083 204. Até já.